Aconteceu há muito tempo, num vilarejo pequeno cercado por montanhas e campos dourados pelo vento. Um lugar simples, onde as manhãs começavam com o canto dos pássaros e as noites se encerravam com o toque distante das cigarras. Ali vivia um homem chamado Elias, conhecido por todos como alguém calmo, trabalhador e de palavras poucas, mas sempre gentis. Ele não possuía riquezas, nem terras vastas, nem títulos importantes. O que tinha era o que mais valorizava: seu filho, Samuel. O garoto era a alegria da aldeia, alegre, bondoso e sempre com um sorriso pronto para qualquer um que cruzasse seu caminho. Pai e filho viviam de um pequeno pedaço de terra e de um cavalo forte e fiel chamado Horizonte, companheiro inseparável daquele que trabalhava com o coração. Mas antes que a história comece de verdade, preciso te avisar: nada do que aconteceu com Elias parecia fazer sentido na hora em que aconteceu. E talvez ao ouvir esta narrativa, você perceba que muitas coisas da sua própria vida também pareciam desastres, quando na verdade estavam silenciosamente te conduzindo para algo maior. É por isso que eu te peço: fique comigo até o final, porque essa história pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Tudo começou numa manhã tranquila. Elias estava ao campo, preparando a terra, enquanto Samuel selava o horizonte para ajudá-lo. O cavalo era veloz, forte e tinha um instinto quase humano. Parecia entender sentimentos, medos e até esperanças. Por isso, quando um mercador rico, vindo de longe, apareceu oferecendo uma quantia absurda para comprar Horizonte, muitos ao redor acharam que Elias devia aceitar imediatamente. Era dinheiro suficiente para mudar de vida, reconstruir a casa, ampliar o campo e até contratar ajudantes. A proposta parecia cair do céu. Mas Elias observou o cavalo, depois olhou para o filho e simplesmente balançou a cabeça com serenidade. Alguns companheiros não têm preço, disse ele calmamente, deixando todos confusos. As pessoas cochichavam, riam e julgavam. Diziam que era burrice, que era medo de prosperar, que era apego emocional sem lógica. Mas Elias não se abalava. Ele sempre dizia: o que é meu, o destino guarda. O que não é, ele leva. E assim, recusou a fortuna que muitos desejariam ter recebido. Mal sabiam eles que aquele seria apenas o primeiro passo de uma longa sequência de acontecimentos que mudaria tudo. Ainda naquele mesmo dia, enquanto Samuel alimentava o horizonte, o cavalo se assustou com algo no mato e começou a correr. Correu como se estivesse fugindo de um perigo invisível. Samuel tentou segurá-lo, mas Horizonte disparou para dentro da mata fechada, rápido, desaparecendo entre as árvores, como se tivesse sido engolido pela floresta. Os aldeões correram para ajudar, mas não havia sinal do animal. Horizonte sumira. E, como sempre, quando algo dá errado, os julgadores aparecem. Alguns diziam que era castigo pela recusa da fortuna. Outros afirmavam que Elias tinha sido imprudente. E outros, ainda mais cruéis, riam dizendo: agora sim, ele perdeu tudo. O curioso é que ninguém ofereceu ajuda, apenas opiniões. Elias ouviu cada palavra calado. Depois respirou fundo e respondeu como sempre: o que o destino leva talvez seja para proteger. Ainda não vimos o fim dessa história. O filho, porém, estava arrasado. Achava-se culpado por tudo. Sentia um aperto no peito, acreditava que havia decepcionado o pai. Mas Elias o abraçou e disse: o que parece perda hoje pode ser salvação amanhã. Samuel tentou acreditar, mas a dor era grande demais. 2 dias depois, quando o sol começava a nascer, um som distante ecoou pelos campos. Cascos. Muitos cascos. A aldeia inteira saiu para ver o que era. E então, surgindo entre o nevoeiro, lá estava o Horizonte. Mas ele não vinha sozinho. Atrás dele, seguia uma pequena tropa de cavalos selvagens, fortes, imponentes, belos. Horizonte, inteligente como era, havia encontrado o grupo aproximando-se e os trouxera consigo. A aldeia inteira ficou em choque. O que era tragédia se transformara em bênção. De repente, Elias e Samuel possuíam cavalos suficientes para criar, trabalhar e até vender se quisessem. Quem antes criticava agora aplaudia. Diziam:
Você é um homem abençoado. Que sorte extraordinária! Agora sim o destino sorriu para você. Mas Elias, em sua calma quase desconcertante, apenas repetiu: talvez seja bom, talvez seja ruim. Só o tempo dirá. Samuel, porém, estava radiante. Pela primeira vez, sentia que algo grande e bom havia acontecido para sua família. Ele mesmo decidiu domar um dos novos cavalos, um animal jovem, forte e bonito, mas ainda indomado. Por mais que Elias tivesse pedido cuidado, o jovem estava empolgado. Queria provar que podia ajudar, queria dar orgulho ao pai, queria mostrar que sua falha anterior não o definia. Foi então que o destino voltou a agir, de forma dura. Durante uma tentativa de montar o cavalo mais arisco, o animal se assustou, empinou-se, e Samuel caiu com força no chão. A dor foi imediata, intensa, definitiva. Sua perna se quebrou de maneira tão grave que até o curandeiro da aldeia se desesperou. Samuel ficaria sem andar por semanas, quem sabe meses. Talvez até com sequelas para o resto da vida. De novo, as pessoas apareceram com seus julgamentos afiados. Está vendo? Foi mexer onde não devia. Essa história de cavalos selvagens só trouxe desgraça. Você devia ter aceitado o dinheiro do mercador. Agora será apenas peso para você cuidar, Elias. Mas o pai, mais uma vez sereno como sempre, disse: não chame de mal o que ainda não terminou de se revelar. E dessa vez, assim que Elias pronunciou essas palavras, até o vento pareceu parar para ouvir. Os dias se arrastaram. Samuel sofria, preso na cama, sentindo-se inútil, culpado, frustrado. Elias cuidava dele com paciência, amor e fé. Todas as manhãs, limpava o quintal, alimentava os animais, preparava comida e depois se sentava ao lado do filho, contando histórias, conversando, cuidando. E sempre repetia: a vida não tira sem devolver, só não sabemos quando. E então, como uma onda que engole o silêncio, a notícia devastadora chegou. Guerreiros estrangeiros invadiram a região. O rei decretou que todos os jovens saudáveis, acima de 16 anos, deveriam se apresentar imediatamente para lutar. Nenhum deles retornaria em segurança. Era uma missão mortal. A aldeia entrou em pânico. Mães choravam, pais se desesperavam, jovens tremiam de medo. O exército passou recolhendo os rapazes, entre eles amigos de Samuel, colegas de infância, vizinhos, meninos que brincavam nos mesmos campos há poucos dias. O som das botas ecoava como um anúncio de morte. Quando chegaram à casa de Elias, viram Samuel deitado, pálido, com a perna enfaixada, incapaz de se levantar. O comandante apenas olhou, suspirou e disse: ele está dispensado. E seguiram adiante. Aquele momento congelou o coração de Elias. Ele olhou para o filho, vivo, protegido, salvo, e seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Um quebrar de perna havia impedido que o destino levasse seu maior tesouro. A queda que parecia destruição transformara-se em proteção. A tragédia havia salvado sua vida. Dias depois, vieram notícias de que nenhum dos jovens da aldeia havia retornado do primeiro confronto. A dor tomou conta do vilarejo. O ar parecia mais pesado, as noites mais longas, as casas mais vazias. E os pais, antes cheios de certezas, agora vagavam em silêncio, abraçando fotografias, esperando por algo que não viria. As pessoas olhavam para Elias com espanto. Diziam: agora sim entendemos suas palavras. Como você sabia? Como conseguiu ter tanta calma? Elias nunca se achou sábio. Apenas acreditava que nada deve ser julgado no meio do caminho. O tempo sempre revela. Samuel, ainda se recuperando, entendeu finalmente tudo o que o pai sempre tentou ensinar. Se eu não tivesse perdido o cavalo, ele não teria trazido os outros. Se eu não tivesse tentado domar aquele potro, eu não teria caído. Se eu não tivesse caído, teria sido levado para a guerra. A dor que ele tanto amaldiçoou era justamente o que havia salvado sua vida. Elias então sorriu e disse: acontece que o destino escreve em silêncio, e quase sempre só entendemos a história depois do último capítulo.
Por isso, se você está ouvindo isso agora, talvez esteja passando por algo que parece injusto, doloroso ou sem sentido. Talvez tenha perdido algo ou alguém. Talvez tenha sido ferido, rejeitado, humilhado ou colocado diante de uma porta fechada. Mas pode ser que exatamente isso esteja te desviando de um caminho maior de sofrimento, preparando sua vitória, te protegendo de algo invisível ou conduzindo você a algo muito melhor do que imagina. Agora eu te pergunto, quantas vezes algo ruim te aconteceu e depois você descobriu que aquilo te salvou de algo pior? Se essa história fez você refletir, comenta aí. O destino sabe o que faz. Quero ver quem entendeu a lição de verdade. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like para que ela alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como esta. Histórias que curam, fortalecem e mostram que, mesmo em silêncio, Deus e o destino estão sempre trabalhando ao nosso favor. Obrigado por ouvir até aqui. Que a paz esteja com você e que seus olhos aprendam a ver além do momento, porque o tempo sempre revela a verdade que hoje ainda está escondida.